E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente aí à nossa série de lives todas as semanas. Para quem não sabe, agora a gente começou a trabalhar fortemente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que era o nosso objetivo, começar a levar essa metodologia para outros lugares, fazer o que está dando certo, né? O que a gente tem tido muito sucesso com muitos pacientes. E às vezes as pessoas me perguntam qual que é o segredo disso, né? O que a gente tem feito de diferente. Na verdade, a gente começa pelo começo. A gente começa pelo lógico. A gente começa pelo principal objetivo que eu acho que todo mundo deveria fazer em qualquer das suas áreas. Nós temos que começar a trabalhar com prática baseada em evidência. Então você precisa procurar, para você atender o seu paciente com qualidade, você precisa procurar o que tem de melhor na literatura. O que as pessoas já fizeram e o que as pessoas viram que dá mais certo. Tá? Não faz sentido você continuar fazendo coisas que você aprendeu na faculdade, que você aprendeu com o seu professor em cursos, sem nenhuma base científica, sem nenhuma base metodológica, sem ter sido testado em alguma pessoa. Por mais que isso pareça ter algum sentido na sua vida, tá bom? Acho que esse é o primeiro ponto. Então pare de fazer o que você está fazendo se você não tem certeza, se você não leu em algum lugar, algum artigo de boa qualidade que aquilo é bom para o seu paciente. Pare de fazer. Porque se você não parar, você vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Procure algo melhor. Não faz sentido você fazer isso na sua vida. Faz sentido você cobrar do seu paciente por uma coisa que você não tem certeza absoluta que aquilo pode ajudá-lo, tá? Então, mas nós trabalhamos com muita... A fisioterapia sempre foi empírica, a gente testava, e daí depois vinha alguém publicar alguma coisa. Tá bom. Quando isso? Há um século atrás? Não, nós estamos em 2020, galera. 2020, olha que número bonito, 2020. 2020 está na hora da gente fazer coisas que realmente esse nosso paciente queira ter mais chances e ter mais certeza de que aquele tratamento é bom para ele. Pense uma coisa, hoje este paciente tem acesso à informação. Tá? O paciente já chega no meu consultório sabendo do que eu faço. Esse meu paciente já chega no consultório sabendo quem eu sou, sabendo o que ele espera no tratamento. Então, a partir do momento que esse paciente já sabe que existe comprovação científica, vai ser cada vez mais difícil você enganá-lo. Vai ser cada vez mais difícil você continuar fazendo mais do mesmo. Tá? Vai ser cada vez mais difícil você ficar inventando algum tipo de terapia, de coisas que você aprendeu num curso e não tem lógica nenhuma. Tá? Cada vez mais as pessoas vão ser mais críticas. E eu acho que isso é fundamental. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar 2020 com os nossos planos novos de tentar mudar alguma coisa mais específica. Então, hoje, o nosso começo da nossa live, a ideia é perguntar para vocês o que vocês, de fato, querem mudar. Como que vocês acham que nós, fisioterapeutas, poderíamos mudar a forma que a fisioterapia está acontecendo hoje? Que a gente vê a fisioterapia no mercado de trabalho. Como que vocês acham que nós, fisioterapeutas, podemos mudar isso? Tá? Essa eu acho que é a nossa primeira coisa que a gente tem que olhar para 2020 e ver que a fisioterapia pode ser muito diferente do que ela está sendo. E eu vejo muito claramente duas formas de fisioterapia. A gente tem uma fisioterapia que trabalha com prática baseada em evidências muito forte, que a gente tem clínicas excelentes no Brasil que prezam a maior evidência científica, que prezam pelos seus clientes, que
para mim, o segredo do sucesso é esse. Porque essas pessoas, para elas estarem trabalhando com isso, elas são mutáveis. Elas estão acostumadas a ter incertezas e certezas. E quando, a cada momento e a cada descoberta, fazer cada vez mudanças para a melhora do seu paciente. No outro lado, nós temos pessoas que estão atrás de uma coisa chamada moda, tá? Essas pessoas estão atrás de moda, estão atrás do que o seu paciente vem, bate na porta e fala assim: eu vi na internet, eu vi que o Neymar, eu vi que o Phelps usa ventosa e usa kinesiotape, eu preciso disso e é isso que eu quero. A partir do momento que o seu paciente determina o que ele quer no seu tratamento, você já está errado. Isso é uma parte muito pequena no tratamento. O tratamento precisa ser baseado no que você avaliou nesse paciente, no que de fato esse paciente precisa. E daí nós vamos ver se aquele instrumento faz algum tipo de sentido. Eu não posso virar para o meu pedreiro e falar para ele: olha, eu quero que você construa a parede de forma triangular. Falar, mas não faz sentido nenhum. Então, eu não estudei para ser pedreiro ou engenheiro, então eu não posso tentar criar uma coisa na minha cabeça e achar que aquilo vai ser bom. Então, hoje foi muito interessante. Se eu contar para vocês hoje o que aconteceu aqui na minha clínica, estava tendo o maior bafafá lá embaixo, eu cheguei e estava todo mundo bravo, revoltado, porque o paciente virou e falou o seguinte: o paciente falou assim, o médico indicou para eu ir nessa clínica e eu não acho que eu preciso pagar esse valor na quantia que vocês estão me pedindo para passar por uma avaliação com o fisioterapeuta. Porque o médico já me avaliou, e esse médico já me avaliou, e esse médico já sabe que eu preciso. Então, não me faz sentido eu pagar uma quantia para avaliação desse fisioterapeuta aí. Tá? Então ele falou esse telefone, virou para minha secretária e falou assim: você é fisioterapeuta? Então como é que você acha que você sabe que eu preciso passar por uma sessão de avaliação da fisioterapia? Falou, a secretária trabalha aqui há alguns anos e ela sabe que o fisioterapeuta só pode traçar uma conduta ou traçar um tratamento baseado em uma avaliação, numa forma de trabalho. E aí tava um bafafá, os fisioterapeutas puto da vida, que o paciente foi mal educado, jogou o meu trabalho lá no lixo, e etc, etc, etc. E eu cheguei de uma forma sucinta e falei o seguinte, falei assim: você liga para o paciente e você pede para o paciente, pede o e-mail do paciente, e fala para o paciente o seguinte: olha, eu preciso que você me fale, que o médico descreva todos esses testes. Então eu preciso do teste de Laseg, de Slump, os testes de força muscular do seu membro inferior, de quadríceps, de isquiotibiais, do tríceps, dos flexores, dos extensores dos pés. Preciso que você me fale como foi a percussão de todos os membros inferiores, né, do patelar, de aquileu. Preciso saber como que estão os dermátomos desse paciente. E depois, teste de movimento ativo, testes funcionais e uma escala que a gente utiliza aqui, essa escala. E é depois que o médico ou que o paciente tiver todas essas informações funcionais desse paciente, você não precisa nos pagar a nossa avaliação, tá? Então, você manda por e-mail todos esses nomes aqui para o paciente, e se ele tiver as respostas de tudo isso, é claro que eu não vou cobrar a avaliação dele. Todos os fisioterapeutas da minha clínica olharam, falaram assim: porra, boa resposta, né? Então eu falei: olha, você ganha o paciente a partir do momento que você mostra a importância da fisioterapia. E não perde o paciente porque você ficou puto, porque o paciente desmereceu o seu trabalho, ou porque o seu paciente tem uma forma diferente de lidar com a fisioterapia do que tem com a medicina. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar a importância
que a fisioterapia faz? O que a gente faz? Qual é a função da fisioterapia? Nós fazemos uma avaliação físico-funcional desse paciente, cinético-funcional desse paciente, nós entendemos a funcionalidade, o movimento, a gente quer ver a parte que está fraca, a parte que está encurtada, o que ele tem de função, como que está o equilíbrio, como que está o ajuste postural, a gente quer saber como o fisioterapeuta age na sua essência. E aí a gente consegue traçar objetivos e consegue fazer condutas inteligentes baseado naquilo. É muito simples a fisioterapia, depois que você entende, você acha tudo. Aí é fácil. Você saber o teste, o fortalecimento do quadríceps é fácil. O difícil é achar que aquele problema vinha dali, ou as relações, ou imaginar as relações sobre isso. Então isso é o mais simples da história. Claro, o movimento final é sempre o mais simples. Então, o que de fato a gente precisa mostrar na fisioterapia é o porquê que a gente veio. O que de fato a gente tem de diferente das outras profissões. O que na verdade nós somos complementares nas outras profissões. E a gente só vai mudar isso quando nós mostrarmos para que a gente veio. Eu não falei para os meus fisioterapeutas que a gente não sabe como foi a experiência prévia desse paciente com a fisioterapia. Eu sempre falo isso nos meus cursos e vou repetir hoje para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Nós precisamos pensar, concordo, Pedro, mostrar as evidências para esse paciente sempre, concordo. O que eu preciso, eu vou repetir o que eu sempre falo nos meus cursos. Se você fosse médico, ortopedista, e todos os dias chegasse no seu consultório pacientes com esse relato, todos os dias, repito, todos os dias. Eu fui na fisioterapia e fiz 100 sessões de choque 1. E aí me passaram uma faixa, ou hoje tem uma paciente que veio aqui que falou que foi na microfisioterapia e ela achou que era coisa do sobrenatural, juro, tá? Não estou falando mentira. E em contrapartida, ele recebe todos os dias no consultório dele pacientes que foram para a musculação e fizeram exercícios para fortalecimento, eles fizeram alongamento antes de começar a academia, eles fizeram algum treino de movimento, de mobilidade, de aquecimento antes do seu treino da academia, mas principalmente eles fizeram exercícios físicos, tá? Se você fosse ortopedista, eu quero que vocês me respondam aqui embaixo. Se você fosse ortopedista, você ia começar a mandar esse paciente para qual profissional? Para o fisioterapeuta ou para o educador físico, para o profissional da educação física que está fazendo o que ele aprendeu na sua essência, que é fazer exercício físico. Me diga, o que você acha que o médico deve estar pensando numa hora dessa? Tá? Então, a gente precisa pensar que nós não estamos perdendo para o profissional que está ali, que está aqui. A gente tem concorrentes na fisioterapia e esses concorrentes, muitas vezes, olha lá, Hugo, academia, claro, corpo é movimento. Só que o cara passa 1 hora da fisioterapia para fazer coisas passivas. Hoje, o cara virou osteopata e não faz mais exercício no paciente. Eu adoro osteopatia, acho ela excelente, mas não dá para ser osteopata. Você tem que ser fisioterapeuta e usar a osteopatia a seu favor. O cara virou quiropraxista e aí ele não faz uma sessão de quiropraxia e deixou de fazer movimento, exercício, fortalecimento, não avalia mais nada, só avalia vértebra. E aí o cara faz um curso de liberação miofascial e faz 1 hora de liberação miofascial com assinatura do fisioterapeuta e aí só faz isso e manda o paciente embora, tá? E aí eu te dou mais 1000 exemplos. Deixou o cara no eletro, a gente trocou, né? A gente falou o tempo todo mal da eletroterapia, que ela pode ser um excelente coadjuvante, e jogou ela para pior ainda. E digo mais, e aí a microfisioterapia, e aí faz bandagem,
Então vai deixando o seu paciente cada vez mais preguiçoso. Você proíbe o seu paciente de se movimentar, você bota medo no seu paciente. Fala para ele que ele não pode, que ele não precisa, que se ele não fizer exercício, que ele tem que fazer exercício somente com você, que quando ele não está com você não é uma boa, ele pode se machucar. Então você cada vez coloca mais medo nesse paciente e esse paciente vai ficar cada vez mais passivo, cada vez mais preso nesses traumas e vai ficando cada vez mais com pouco movimento, né? Então, a partir do momento que a gente mostra coisas, de fato, mostra estratégias positivas no tratamento e mostra por que a fisioterapia veio, para deixar ele cada vez mais funcional para fazer suas atividades, o que ele gosta de fazer, o que ele deve fazer. A fisioterapia, claro que ela tem muitas chances de ser muito boa e muito positiva. Agora a gente precisa entender o que de fato a gente quer nessa 2020 para frente. Porque o que a gente olhar para trás, eu muitas vezes fico muito preocupado. Tá? Eu fico muito preocupado. Eu vejo a fisioterapia voando, uma galera muito boa. Vejo aqui no meu Instagram, tenho orgulho dos meus colegas, dos meus amigos, mas eu também vejo uma galera que eu tenho horror de saber que a fisioterapia está fazendo aquilo. Tá? E eu sou muito sincero, 2020 eu quero continuar com a minha forma de trabalhar. E repito, mais uma vez, nós estamos aqui para falar para os pacientes ou para os fisioterapeutas que são novos, para aqueles que estão começando, que estão na faculdade, que não sabem ainda separar o que é bom do ruim. Nós estamos aqui para ensinar eles a separar. Nós estamos aqui para falar para fisioterapeutas novos e para os velhinhos, nós, tá? Aqueles que nós estamos aqui já há um tempo, aqueles que estejam com a cabeça aberta e queiram mudar, tá? Eu sei que é muito duro quando alguém fala do trabalho da gente. Aconteceu comigo, eu tive que mudar 99,9% do que eu fazia na minha prática clínica e foi só assim que deu certo, tá? Foi só assim que deu certo. Foi assumindo que eu fiz muita coisa errada. E a gente sempre brinca, né? Quando a gente avalia, estuda mais. E com o passar do tempo, a gente vai entendendo que se a gente não for aberto o suficiente para mudanças, quando a gente assumir que a gente é o cara, a gente está perdido. A gente tem que pensar, eu sempre falo isso, se você quiser ser o primeiro, trabalhe como se você fosse o segundo, né? Trabalhe sempre pensando que você é o Cristiano Ronaldo e tem o Messi lá na frente. Porque o Cristiano Ronaldo rala muito mais que o Messi. Então é isso. E aí você vê que o cara vai dar certo. O cara respira trabalho. E é isso que é tentar ser melhor, né? Tentar ter uma mudança mais significativa. Porque senão a fisioterapia vai continuar do jeito que está. E aí eu fico muito tenebroso com essa nuvem que aparece na nossa cabeça, tá bom? Dei meu recado aqui. Quais os primeiros passos para quem quiser atender utilizando prática baseada em evidência? Olha que pergunta. O primeiro passo é o seguinte, você precisa primeiro perguntar o que você quer saber. Então, entender qual é a patologia que você está, primeiro ponto. Segundo, qual intervenção isso que você quer utilizar para esse paciente. E aí você vai procurar isso numa base de dados, tá? Uma pesquisa. A gente tem duas, muito grandes e muito mais fáceis para você. Começa por essas duas. A primeira é o PubMed. PubMed é o mar, tá? Pensa o seguinte, o mar é imenso, tá bom? O mar é imenso. Obrigado, William. Agora, eu quero saber quais são as melhores praias que tem no mundo. Como é que você sabe qual é a melhor? Fernando de Noronha, não sei o quê. Como é que você sabe? Você vai num cara chamado Pedro. www.pedro.au. Lá, ele vai te dar uma nota de 0 a 10 para a qualidade metodológica dos estudos. Então, você só vai ver a nata dos estudos científicos.
Na nata, nas melhores praias, você vai descobrir se você vai até aquela praia, tá? Você vai entrar no Pedro, você vai baixar o artigo, você vai ler o artigo e você vai ver se naquele artigo aquela praia realmente é boa. Se ver se faz sentido, se faz sentido. Quem toma a decisão sempre é você. O professor Léo Costa sempre diz isso. Você tem que ter certeza se aquilo foi fundamental para você, se é a pessoa que você está vendo, patologia, se deu certo. Se para você, o que era importante? Olha, para mim, hoje, na fase da minha vida, é importante ter um mar mais calmo, porque eu tenho um filho de 3 anos. Se eu surfasse, teria que ter uma onda grande. Então, você vai tentar entender o que é bom para você, dentro do artigo. Mas existe uma coisa melhor, ou mais fácil para você ainda. Chama Systematic Review, tá? São as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas é você entrar como se fosse na revista Veja. Você já viu Veja São Paulo, que fala quais são os melhores restaurantes de São Paulo? Veja Rio, quais são os melhores restaurantes do Rio de Janeiro? Então é como se você entrasse na Veja e dentro daquele tema específico você visse o que a Veja falou daqueles restaurantes todos e faz uma síntese para falar para você o que é melhor, o que não é bom. Tá? As revisões temáticas nos ajudam com isso. E uma outra coisa chamada guidelines, que são as diretrizes. As diretrizes são apanhados de estudos para mostrar quais são os caminhos que tanto os fisioterapeutas quanto os pacientes, para onde a gente tem que ir. Tá? Se você pegar um guideline de dor lombar, de low back pain, a gente vai ver que lá fala para o paciente se manter ativo, para ele não ficar afastado do trabalho, que terapia manual só deve fazer juntamente com exercícios terapêuticos e estratégias de educação em dor, que esse paciente não vai dar muito certo com terapias passivas, né? Passivas é eletroterapia, é kinesiotape, é órtese, é palmilha, cirurgias quase nenhuma ajuda a dor lombar. Então, os guidelines, eles fazem um apanhadão do que é bom. Pô, daí ele fala terapia manual, mas qual terapia manual? Aí você vai nos estudos e vê. Pô, Mackenzie é bom, Maitland é bom, Mulligan é bom, então vamos para esse caminho. Entendeu? Então esse seria um bom começo. Tá bom? Foi excelente a pergunta da Tatiana. Rodrigo, é bom falar também. Por além da melhor evidência, também deve considerar a experiência clínica e a preferência do paciente. Lucas, perfeito. Essa é a prática da prática baseada em evidência, né? Esse é o tripé da PBE, com certeza. Aliado, então, acho que foi bom você completar, aliado a isso, a primeira forma, ela me perguntou como era o começo. Então, começo é encontrar qual é a melhor evidência científica, ficarmos expert nela e, claro, a sua experiência clínica ela vai contar muito com o passar do seu tempo e com o paciente ele tem que aderir àquele tratamento, ele tem que querer tratar aquilo, ele tem que gostar daquilo, porque não adianta eu falar para o paciente que é bom fazer acupuntura para dor nas costas se ele tiver medo de agulha, básico, tá? Não adianta eu falar para o meu paciente que ele tem que usar colete se ele não usa. E se ele não quer usar, eu não posso fazer nada. Ele tem a melhor evidência a dispor, mas o tratamento vai dar errado. Simples. Tá? E nós, profissionais, temos que aceitar que muitas vezes a decisão do corpo do paciente, a decisão é sempre do paciente. Eu não posso impor. Eu tenho que mostrar para ele, por A mais B, que se fosse a minha filha, se fosse eu faria o melhor e eu quero o melhor por ele, mas ele tem que querer. Isso não tem outro jeito. Tá bom? Semana que vem com um tema específico pra gente. Fiquem bem. Um abraço a todos vocês.